Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês neste tipo ao vivo estendido de hoje. E aí, tudo bem? Às vezes eu fico meio confusa sobre o que eu tô gravando aqui. Tudo bem? Eu espero que sim, que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like no vídeo e não se esqueça da lojaassombrada.com.br. Aliás, tem caixa assombrada do mês de março disponível no mês de março. No mês de março, disponível para vocês com o tema Bruxa Verde. Mais uma caixa muito legal que se eu fosse você não perdia. Tem chá, tem banho de ervas, tem caldeirão de ferro para vocês fazer suas bruxarias ou fazer aquela queima de ervas, de incenso, de enfim, né, um caldeirão. Vai ter oráculo, vai ter, ó, muito legal. E eu que fiz ainda, exclusivo da Caixa Assombrada. Ok? Então, não perca a sua, já garante, ok? E vamos começar com os relatos de hoje. E o primeiro é este daqui, o Sítio de Santa Isabel. Vamos ver. Olá, Ana, estou hoje contando mais um relato assombroso que aconteceu quando eu era criancinha e que só depois de anos descobri mais profundamente sobre o ocorrido. Como dessa vez terá a participação de outras pessoas na história, os nomes estarão trocados. Como o nome do relato já diz, tudo se passou no sítio que o falecido irmão da minha avó materna tinha comprado anos atrás. Na verdade, o lugar era um terreno sem nada e foi esse tio-avô que mandou construir uma casa lá. O lugar era enorme, pelo menos nas minhas lembranças. Para entrar na casa, tinha que passar por um grande portão de madeira, que só poderia ser aberto manualmente. E assim que se passava por ele, havia duas grandes garagens, uma coberta e a outra descoberta. Assim que se entrava na casa, tinha a gigantesca sala de estar, que só para você ter uma ideia, deveria ter, sei lá, pelo menos o tamanho de 2 quadras... O quê? Deveria ter pelo menos o tamanho de 2 quadras escolares de futebol? Só a sala de estar? Rapaz! Uau! À direita havia a cozinha, que em comparação com a sala de estar, né? Em comparação com a sala, era bem menor. Enquanto à esquerda ficava uma pequena escada que levava para o corredor dos quartos e do banheiro. A sala também contava com uma enorme varanda, onde eu gostava de passar a maior parte do tempo me balançando na rede, coisa que ainda hoje amo fazer. A varanda também tinha uma escada que descia, levando para a área da churrasqueira, e descendo mais um pouco levava para a piscina. A área da piscina era bem simples. Não havia chuveirinho, nem mesas ou cadeiras, pois esses itens eram levados apenas quando íamos para lá. Porém, havia um pequeno portãozinho de madeira que dava para a mata. E por algum motivo, que eu sinceramente não sei porquê, era justamente lá que se encontrava a caixa de força da casa. A minha família e eu íamos para lá durante as férias. E a minha tia, que é irmã da minha mãe, Flora, a minha avó Filó, minha bisavó Graça, meu tio materno Edu e sua namorada Mônica, o meu pai e eu. Bom, todos dividiam os quartos entre si. Eu não me lembro mais como eram as divisões. O que eu lembro era que eu e meu pai dormíamos no último quarto no final do corredor. Aquele quarto nem cama tinha, nós dormíamos em cima de colchonetes que ficavam guardados lá. Aquele quarto era praticamente o cômodo da bagunça. Quando estávamos lá, era nesse quarto que as malas ficavam, e quando íamos embora, era lá que as tralhas que não levaríamos também ficavam. Eu nunca escondi o meu desagrado com aquele cômodo em específico, e vivia pedindo para dormir em outro lugar, mas os meus pedidos nunca foram atendidos. Eles deveriam achar que era coisa de criança, né? E levando em consideração que eu sempre fui muito... é uma moça... Por que eu tava achando que é um moço que nos conta? É uma moça que nos conta, que na minha cabeça eu tava achando que era um moço, não sei porquê. Mas, enfim, é uma moça que nos conta. Então, levando em consideração que eu sempre fui muito medrosa, principalmente naquela época onde tinha pavor de escuro.
Na cabeça deles, eu só tinha medo do breu que ficava no quarto durante a noite. Mas não era só isso não, né? Na verdade, nem eu mesma sabia o que tinha naquele quarto que tanto me assustava. Então era difícil fazer alguém entender o meu lado quando nem eu mesma entendia o que estava se passando. Por que não gostava daquele quarto? Bom, em uma dessas viagens, em uma manhã meio nublada, eu quis porque quis entrar mais cedo na piscina. Como minha família ainda tinha algumas coisas para fazer antes de entrarem também, eles me colocaram naquelas boias onde colocamos, eu acho que as pernas e o resto do corpo fica para fora d'água. Quase como um andador. Sei como é. A minha avó tinha amarrado a boia na escada da piscina para eu não ir para o centro da piscina enquanto estivesse sozinha. Amarrou a boia ali, me colocou sentadinha na boia e saiu. E eu fiquei brincando por um tempo e depois de algumas horas a minha tia, o meu tio e a ex-namorada dele, na época era atual, né? Na época namorada, eles entraram na piscina também. No entanto, ficaram mais distantes de mim, conversando entre si e tal. Continuei brincando por mais algum tempo, quando de repente a boia afunda com tudo. Quase como se tivesse sido puxada para baixo. Não, com certeza, porque uma boia não afunda assim, com tudo. Eu não sabendo nadar e sendo pega totalmente de surpresa ali. Entrei em pânico, né? Eu não sei quanto tempo eu fiquei debaixo d'água. Só me lembro que o meu tio me tirou de lá, porque a Mônica viu que eu e a boia tínhamos sumido pro fundo da piscina. Obviamente, eu chorava desesperada e não cheguei perto da piscina de novo pelo resto da viagem. E daquele dia em diante, desenvolvi um verdadeiro pavor de piscinas, de mar e também de cachoeira. Só entrando em um desses se estivesse acompanhada de alguém e com colete salva-vidas. Aos poucos eu fui perdendo o medo e hoje em dia eu entro tanto em piscina quanto no mar, porém apenas aonde me dá pé. Muitos anos se passaram e eu estava no meu último ano do fundamental. Só um adendo aqui, será que esse negócio da boia ser puxada com tudo para baixo, não tinha nenhum local de sucção ali da piscina? Sabe aquelas partes onde fica sugando a água para fazer jato ou para aquecer, sabe? Algumas piscinas, elas têm um ralo, um negócio que puxa, que muitas vezes acontece acidentes, né? Da pessoa tá nadando e aquilo lá sugar, por exemplo, o cabelo e prender a pessoa embaixo da piscina. Inclusive, tem um caso aí famoso que uma moça tava no clube, cheio de gente, só que ela tava sozinha, assim, né? Não tinha ninguém com ela naquele momento. Ela tava brincando na piscina. E tem um momento que acho que ela mergulha, e isso é visto pelas câmeras de segurança. Ela mergulha e ela não volta. E aí todo mundo tá lá no clube, o clube fecha, todo mundo vai embora. E aí depois no outro dia volta, sei lá. Quando foram ver, a moça ela tava presa no fundo da piscina. Ela morreu afogada ali com um monte de gente em volta por conta disso. No que ela mergulhou, ela passou perto de um desses coisas aí que fica sugando, de sucção forte, e grudou o cabelo dela aqui, ó, prendeu, não conseguiu voltar. Então eu pensei, será que não é alguma coisa disso daí que chegou perto assim e acabou sugando a boia? Sugou, às vezes nem a boia, mas o seu pé, alguma coisa que fez com que puxasse tudo pra... Eu estou procurando uma explicação, gente, porque assim, a gente tem que sempre pensar em algo, né, uma explicação plausível, pode ser isso, antes de pensar no sobrenatural. Mas vamos continuar a história. Isso não quer dizer que não seja algo sobrenatural que aconteceu com ela, até por conta de um histórico que tem aí no local. Mas vamos continuar. Então, muitos anos se passaram e eu estava no meu último ano do fundamental, né, da escola. E em uma roda de amigas, estávamos contando histórias de terror que conhecíamos ou que tínhamos tido experiências. Foi quando eu resolvi mentir. Eu resolvi mentir em uma dessas histórias e dizer que a pessoa que tinha tentado me afogar era uma velha que tinha morrido na casa e ela tinha raiva das pessoas
que atualmente viviam lá e tal. Obviamente, minhas amigas ficaram apavoradas e eu fiquei toda metida por tê-las assustado, né, com uma história que nem verdadeira era. Pelo menos era isso que eu achava. Acho que se passaram ali pouco mais de uma semana desde essa minha conversa com as amigas e eu tava em casa e por alguma razão, que já nem me lembro mais, o assunto do meu quase afogamento veio à tona novamente. Minha mãe já sabia o que tinha acontecido, mas não pelo meu ponto de vista. Foi então que durante essa conversa que descobri que o meu primo de 2º grau, filho mais velho do meu falecido tio-avô, ele era atormentado por uma velha mulher. Até onde eles sabiam, ela era a dona do terreno que eu e meu tio-avô... Ela era a dona do terreno que o meu tio-avô comprou e ela era muito apegada àquele local. E como minha família materna tem uma mediunidade mais acentuada que a da grande maioria, aquela velha perseguia esse primo, pois ele a via. Na hora que minha mãe disse aquilo, eu gelei completamente, pois foi aí que a ficha caiu para mim. Diferente do que costuma acontecer, a minha mediunidade era muito pouco, né? Era pequena quando criança e foi aumentando com o passar dos anos. Geralmente a mediunidade é maior quando você é criança e vai sumindo ou diminuindo conforme você vai ficando mais velho. No caso dela foi o contrário, foi aumentando com o passar dos anos. Mas mesmo naquela época eu já conseguia sentir algumas coisas, como o desconforto que o quarto dos fundos passava e a estranha atração de entrar na mata até chegar na caixa de força do sítio. Hoje em dia eu acredito que tenha sido essa tal velha que tentou me afogar mesmo e que eu era a única afetada por ela, porque é muito mais fácil atormentar uma criança do que adultos, né? Não sei. Obrigada pelo tempo e atenção e quem sabe em breve eu não retorne com mais um relato. Isso aí, manda mais. Um beijo pra você, obrigada. Então, será que, na verdade, você achou que você tirou essa história do nada, mas, na verdade, você tirou ali de um inconsciente que, no fundo, ou de alguma forma, viu ou sabia que aquilo era uma velha brava com a galera que tava fazendo baderna no lugar dela? Pode ser. Próximo relato, o fantasma deu cambalhota. Olha só. Olá, Ana e assombrados, o relato a seguir me foi contado por minha tia e não terá nomes. Na adolescência, minha tia morava numa rua em que havia muitas outras famílias com filhos de várias idades. Então ela, meu pai e meus tios tinham muitos amigos com quem brincar. Nessa época, ela já tinha por volta de uns 14 anos e a vizinha tinha um filho da mesma idade e eles eram amigos. Infelizmente, esse rapaz morreu de uma doença. Naquela época, os velórios eram feitos em casa, não em funerárias. Então, minha tia e toda a família foram para a casa da vizinha para dar apoio até a hora do enterro. Ocorre que minha tia ficou cansada de ficar no local, que estava cheio, e pensou em ir para casa para comer alguma coisa, descansar um pouco e depois voltar. Assim, pegou a chave com a minha avó e foi. Como eu disse, não tinha ninguém em casa porque todos estavam no velório. A casa tinha uma sala de estar na entrada e logo em seguida um corredor no meio. E de um lado e do outro desse corredor ficavam os quartos e ao fundo era a cozinha. Quando a minha tia se dirigiu ao corredor para ir buscar doces na cozinha, ela viu o rapaz que estava sendo velado passando da porta de um quarto para o outro, que ficava em frente a esse quarto, dando uma cambalhota. Ele passou de um quarto para o outro dando uma cambalhota e fazendo uma paradinha no meio para sorrir para ela. Ana, ele passou de um quarto para o outro dando uma cambalhota bem na frente dela. A minha tia travou. Ela não conseguia mais se mover nem para frente nem para trás. Ficou ali, paralisada, talvez sem acreditar no que tinha visto, né? E só depois de algum tempo foi que caiu a ficha e ela saiu correndo da casa. Quando contou à sua mãe o que tinha acontecido, ela acreditou, porque também era acostumada a ver essas coisas estranhas.
E eu me pergunto, será que o rapaz apareceu dessa forma inusitada para dizer que estava bem? Beijos a todos. Um beijo para você, obrigada. Ou será que ele se viu ali encantado de certa forma, surpreso com o novo estado dele, né? Tipo, cara, eu tô vivo, mas não tô. Olha só, sabe, sentindo o novo, ou a falta do corpo físico, e aí, tipo, vou dar uma cambalhota aqui, vou... Não sei. Ou realmente pra dizer, tipo, nossa, olha como agora eu tô bem, entendeu? Se antes o corpo tava doente, eu não sei o que ele tinha, mas, tipo, né? Fala, olha, agora eu tô bem, agora eu pulo, agora eu dou cambalhota, coisa que jamais faria, né, no corpo físico doente. Será que é isso? Talvez. Alguém já viu um espírito assim, de uma forma inusitada? Vamos, deixa eu só ver aqui, eu tô anotando. Se eu anoto, eu esqueço que eu anoto. Olha lá, não. Eu tenho que anotar aqui que eu contei, né? Senão eu fico perdidinha. Próximo relato. Leite fervendo. Olá, Ana e assombrados. O relato que vou contar agora me foi contado pela minha avó e não terá nomes. É uma moça que nos conta. A minha avó nasceu em uma fazenda onde seu pai trabalhava. Na época, os trabalhadores da fazenda moravam em casas construídas no local e pertencentes ao dono. Essas casas ficavam um pouco distantes umas das outras, a fim de que não houvesse atrito ali entre as famílias. Em uma dessas casas morava uma família que tinha vários filhos, sendo um deles um rapaz de uns 14 anos. Esse rapaz costumava ser muito amigável, solícito, se comunicava bem com todos na fazenda e ajudava o pai em suas tarefas. Porém, aos poucos, o temperamento do jovem foi mudando. Ele foi ficando mais calado, solitário, deprimido, não brincava mais com os amigos da mesma idade. Eu só tô vendo se... o relato é da mesma moça, porque eu falei, mais um relato com um rapaz de 14 anos. Será que é o mesmo rapaz do relato que eu acabei de contar? Vamos continuar vendo. Então ele foi ficando mais calado, solitário, deprimido, não brincava mais com os amigos da mesma idade, se escondia para não ajudar o pai no trabalho. A família e todos na fazenda achavam que ele estivesse doente, mas naquela época não se cogitava muito levar ao médico, né? A situação ficava por conta de chás, canjas, beberagens várias, ou tipo aquelas garrafadas, sabe, que faziam. Mas o rapaz não melhorava e começou a ter um comportamento agitado, falando coisas sem sentido, por vezes sendo até grosseiro e debochado com as pessoas. Até que chegou um ponto em que começaram a achar que não era questão de doença não, e sim que ele estava possuído por algum espírito ruim. E por que pensaram isso? Aquele rapaz, que era sempre tão calmo, começou a ter atitudes como subir no telhado no meio da madrugada e falar coisas sem nexo. Andar pela meia parede de dentro da casa, sabe aquela parede que não vai até o teto? Ela sobe aqui e depois tem o telhado, né? E ele andava ali, falava com vozes que não eram a sua e num volume impossível para uma pessoa normal. E por fim ele fez o que seria francamente impossível. Havia um tacho de leite fervendo no fogo, já prestes a transbordar. E ele pegou o tacho com as 2 mãos, sem qualquer proteção, e bebeu o leite direto, sem queimar as mãos nem a garganta. Como se isso já não fosse estranho demais, a quantidade de leite que ele bebeu também seria impossível para uma pessoa só. E ele fez isso diante de várias testemunhas que ficaram horrorizadas. Após isso, a família procurou um padre, mas a minha avó não sabe dizer se foi feito algum exorcismo, pois isso também não era comum naquela época. Ela lembra apenas que o rapaz foi mandado para casa de parentes fora da fazenda e voltou depois completamente normal. Voltou, né, depois disso completamente normal, alguns anos depois já adulto.
Era essa a história. Minha avó contava detalhes de outras coisas que ele fazia também, mas eu não me lembro. Beijos para vocês. Um beijo para você, muito obrigada. Acho que não se trata, então, né, do mesmo rapaz da história anterior, né? Ela falou que o rapaz faleceu, esse daqui, ele tava então, muito estranho, né? Comportamento muito... Aí a gente até poderia achar, sei lá, de repente o rapaz estava passando por algum tipo de problema neurológico, psiquiátrico, né? Eu quero dizer, algum problema psiquiátrico e tal. Mas aí, a pegar num tacho que tá no fogo, com o leite praticamente fervendo, ou você encosta na beirinha da panela, você já faz uma bolha no dedo, não é? Agora imagina você segurar um tacho, geralmente é um tacho de cobre, algum metal, que vai estar quente, extremamente quente. Aí você pega naquilo, e um tacho, gente, ainda mais esses assim de sítio, né? Que ela fala a quantidade de leite, é umas coisas grandes assim, sabe? Então devia estar aquilo lá cheio, litros e litros de leite ali, às vezes para fazer algum doce, né? Que eles faziam de monte, mexer com aquela colherzona assim, sabe? Fazer aquele monte de doce e tal. Então esse tacho tava aí com leite praticamente fervendo. Aí ele cata o tacho e vira e bebe tudo esse leite, põe pra dentro, fervendo. E aí ele não queimou a mão. Que era pra ele ter ficado com bolha nas mãos, ter machucado, sim, a garganta, né? Ficar vermelho, vai saber até o que mais, né? Imagina, não só a garganta, o estômago. Imagina esse leite praticamente fervendo, descendo, goela abaixo aí, caindo no estômago, sei lá. Então, realmente, aí o negócio já fica bem estranho, né? Mas, o que será que aconteceu? Encontrou alguém, né? Foi levado, provavelmente alguém ajudou ele em algum momento, em algum ponto, em algum lugar, né? E passou. Próximo relato. Eu já vi história de gente que faz umas coisas que você fala, não, isso daí não... humano não faz, não. Não dá pra explicar, sabe? Já ouvi histórias próximas até. Próximo relato. Foi um salvamento? Salvamento? Bom, olá Aninha, tudo bem? Já escrevi alguns relatos para você. Uns já foram lidos, outros não. Mas agradeço imensamente pela leitura dos relatos e pelo teu profissionalismo. Obrigada, eu que agradeço. Vou então me apresentar. Eu sou a fulana e sou portuguesa. O relato que vou contar não contém nomes e por isso pode ler tranquilamente. Ah, então tá, foi um salvamento. Eu vou descrever aqui para os assombrados o que me aconteceu no mês de fevereiro que passou agora, né? No dia anterior ao acontecido, eu estava com o meu irmão e com a minha cunhada e tínhamos ficado de, no dia seguinte, ir fazer um passeio num lugar turístico, pois eu tinha que estar nesse lugar para fazer a escritura de uma casa minha, que seria às 2 da tarde. E nós pensamos em sair de casa por volta das 10 e pouco da manhã, para passear na cidade, almoçar por lá e depois, às 2 da tarde, estar no local da escritura. Bem, tudo isso aconteceu, mas antes da partida para essa tal escritura, aconteceu o seguinte. O meu irmão e a cunhada estavam aqui de férias e eles têm um casal amigo que empresta sempre para eles o carro que o filho já não usa, para eles andarem, darem suas voltas e não precisarem pagar aluguel de carro. Todas as vezes que eles vêm para cá, é assim. E foi o que aconteceu. Eu moro numa vivenda de 2 andares. O que é uma vivenda? Eu moro numa vivenda de 2 andares, com entradas separadas. Eu moro no RC. E o primeiro andar seria no térreo? É isso? Ou no segundo? Enfim. E o primeiro andar fica a família quando vem de férias. O que foi o caso do meu irmão. No dia do tal passeio, a minha cunhada desceu e veio tomar café comigo. O meu irmão ainda ficou na parte de cima,
se arrumando, eu acho, e desceu mais tarde dizendo o seguinte: eu não encontro as chaves do carro. Me ajudem a procurar, pois só pode estar aqui nessa casa ou na de cima. Mas a de cima eu já olhei tudo e não encontro. Tá, bom, reviramos a casa toda. A minha cunhada foi à casa onde eles ficavam e nada dessa chave. Olhamos no quintal, podia ter caído no chão, né? O meu irmão voltou para a casa de cima, viu ali no quarto que eles ficavam, né? Olhou ali no quarto onde eles ficavam, viram a casa toda, olharam por todos os lugares e nada de encontrar a chave do carro. Meu irmão, já preocupado, ligou para o amigo, disse o que tinha acontecido e o amigo disse para ele não se preocupar porque ele tinha uma chave reserva. Bem, então, e agora como que eu ia para a escritura? Resolvemos o caso da seguinte maneira. Eu liguei para o meu pai e ele emprestou o carro dele para irmos. Ele emprestou o carro dele para irmos, então, passear e ir a tal escritura, que seria às 2 horas. Fomos, correu tudo bem, mas sempre pensando onde estaria a chave do carro. Na volta, passamos pela casa do amigo do meu irmão para buscar a outra chave, né, a chave reserva, e tudo bem. Chegamos à casa, ainda fomos fazer compras no carro do meu pai, voltamos, fizemos um jantar, jogamos cartas e perto da meia-noite eles subiram para a casa de cima. E adivinha só, Ana? A minha cunhada ligou para mim e disse muito espantada: cunhada, a chave do carro tá aqui em cima da cama. Mesmo no meio da cama, ela tava assim, em cima da cama, bem no meio da cama. Um lugar que seria impossível ninguém ter visto. E ela continuou dizendo: eu vim ver 2 vezes, o teu irmão veio ver outras 2 vezes. Reviramos o quarto, reviramos tudo e não tinha nada em cima da cama. Se ela tivesse caído, se ela tivesse atrás da cama, dos cortinados, sei lá, seria normal, né? Tava enfiada em algum canto, caída. Agora, em cima da cama, bem no meio, e ninguém viu nada. E aí fica o nome do relato, né? Seria um livramento? Livramento. Seria um livramento? Será que se nós saíssemos mais cedo ia acontecer algum acidente? Seria o carro que teria uma avaria, visto que é um carro já com alguns anos? Eu não sei, Aninha. Qual o motivo para ninguém ver aquela chave no meio da cama? E olha que a cama está arrumada. Ela estava arrumada, não estava bagunçada, não, assim, que a gente, sei lá, podia olhar e só ver roupa espalhada ou algo do gênero. A cama estava arrumadinha, só tinha 2 almofadas e a chave bem visível lá no meio da cama. Bom, Aninha, esse foi mais um dos meus relatos. Em breve enviarei mais. Beijinhos de Portugal. Um beijo pra você, muito obrigada. Então, eu acredito que pode ter sido isso, sim. Eu acho que às vezes a gente tem certos livramentos que a gente nunca vai saber do que a gente foi livrado. Porque afinal nós fomos livrados. Em alguns momentos a gente fica sabendo lá na frente, falando: nossa, olha, naquele lugar que eu iria, que era pra eu estar tal horário, sei lá, aconteceu um tiroteio, não sei o que, e se eu tivesse saído, eu ia estar no meio. Aí você já percebe, você fala: nossa, foi um livramento e tal. Agora, quantos que te prende, como dessa forma, te atrasa, você não consegue, mas se aconteceu, se ia acontecer alguma coisa, a gente nunca vai saber. Mas eu acredito que nada é por acaso. Então, se alguma coisa segurou, era para ter segurado. Eu acredito nisso. Não acho que é só à toa, não. Ainda mais nesses momentos que a gente tá para sair, tá para fazer alguma coisa, sabe? Não é assim... Porque às vezes é uma coisinha boba, entre aspas, que já aconteceu aqui também. Por exemplo, sei lá. Eu tô assistindo televisão e o controle remoto sumiu, né? Isso daí não vai te dar um livramento. Ou, não, eu tô pintando a unha, meu esmalte sumiu, coloquei aqui e não tá mais.
isso não vai ser um livramento, entendeu? Essas coisinhas, sei lá o que que é, se vai pra outra dimensão, se é espírito zombeteiro, mas essas onde te segura de alguma situação ou te faz desviar de caminho, essas coisas podem ser livramento, sim, eu acredito. Já aconteceu algo com vocês? Conta pra gente. Próximo relato, a sombra do diabo. Eu, hein? Ha! E tem a sombra do diabo aqui, não. Vamos lá. Olá, Ana e assombrados, espero que esteja tudo bem. O relato é curtinho e bem recente. Aconteceu especificamente ontem. E eu acho que foi ontem mesmo. Não tem nomes, pode ler tranquila. Vamos lá. É uma moça que nos conta. Bom, Ana, eu vou pôr um contexto aqui só para um melhor entendimento. Eu saio logo de manhã para trabalhar e volto no final da tarde e já entro para assistir aula online. Agora sim, após fazer a minha rotina normalmente, assim que finalizo a aula, ela tá contando aqui. Agora sim, após fazer minha rotina, acho que ela já contextualizou. Após fazer minha rotina normalmente, assim que finalizou a aula, eu fui fazer uma janta e tomar um banho para dormir, né? Pois já passava das 10 da noite. Estava em ligação com a minha namorada para dar uma boa noite, quando ergui o olhar para o guarda-roupas e vi a sombra do que parecia ser um ser bizarro. Tinha todo o formato de um rosto normal, mas com chifre e um queixo pontudo. Estava de lado. Na hora, eu dei um grito e corri para a sala. Minha namorada ficou super preocupada, perguntando o que tinha acontecido, até que encaminhei a foto para ela. Momentos antes de me deitar, havia discutido com meu irmão na cozinha, pois ele não queria lavar a louça. Tava revoltada, né? E falei um bocado para ele. Poxa, eu saio cedo de casa pro trabalho, eu vou dormir bem tarde. Custava ele cooperar, sendo que eu tinha feito a janta para nós? Bom, logo após ver aquela sombra, eu mesma fui lavar a louça. Mas fica o questionamento. Será que aquilo apareceu após a discussão? Será que é por conta da quaresma? Era mesmo a sombra do diabo? Pois durante toda a aula eu estava no quarto e não vi nada. E o ambiente ficou com uma energia pesada no meu quarto. Falei com a minha mãe de santo e encaminhei a foto. E ela me tranquilizou. E logo aquela energia pesada se dissipou e sumiu. É isso, espero que leia o relato. Sou muito fã do canal e já maratonei todos os vídeos. Uma observação. Logo após, eu retirei a toalha que estava fazendo a sombra e joguei dentro da máquina de lavar. Ok. Então, ela coloca aqui a foto. Eu não vou botar a foto, mas assim, é o guarda-roupas, uma toalha pendurada na maçaneta do guarda-roupa que reflete uma sombra, né, de algo que parece uma grande testa, assim, um nariz pontudo, uma boca, um queixo pontudo e um chifre aqui. Mas eu vou te dizer que é muito provável que seja uma pareidolia nesse caso, né? Quando o nosso cérebro tenta colocar ordem no caos. Então tem ali uma sombra, logo eu vou achar um formato para aquela sombra. E nesse caso, ele tem chifre, tem um chifre assim, mas que é sombra da toalha. Aí esse clima pesado que você disse que ficou, eu acho que pode ser, na verdade, o medo. Porque, como você diz, você olhou para aquilo te impactou. Então, imediatamente veio um medo, porque você viu ali a silhueta do diabo. E aí, obviamente, você fala, ai, meu Deus, será? Aí essas dúvidas vieram, será que é? Será que não é? E aí vem o medo. Aí que vem o clima pesado. Tanto que a hora que você falou com a mãe de santo, ao ela te tranquilizar, o clima de pesado passou. Mas é porque você ficou mais tranquila e o medo foi embora, pelo menos um pouco, né? Então, não acredito que não tenha, nesse caso, nada a ver, que não seja o diabo, né, se mostrando ali e tudo mais. Quaresma, coisas estranhas acontecem na quaresma? Parece que sim. Teve a discussão ali com xingamentos e tal. Não sei se teve xingamento, né? Mas é uma coisa também que, né,
não vamos te julgar, porque realmente você fala, poxa, acordei cedo, tô estudando, não sei o que lá, vou dormir tarde pra acordar cedo, fiz a janta, custa lavar uma louça, aí também, né? Porque agora não sei que você lascou não sei o que tanto você soltou aí, você falou, né? Mas também acho que se fosse manifestar de outro jeito, não com a sombra da toalha, só quieto ali, quieto, né? Tanto que tem mais sombra embaixo e tal. Eu acho que nesse caso aqui é pareidolia. Tá? Fique tranquila. Aí vamos pro próximo relato, que é O Negro da Mina. É uma moça que nos conta. Olá, Ana, Matheus e assombrados. Meu nome é fulana. Mas é claro que pode me chamar de fulana. Já enviei dois relatos e ambos foram lidos por você. Ok. Imagina, eu que agradeço. Vou contar um que aconteceu comigo quando eu tinha 16 anos. Nessa época eu morava em uma reserva natural de águas. Ai, que chique! Onde há uma represa e uma usina hidrelétrica. Existiam as vilas da parte alta, onde fica a barreira da represa, e as vilas da parte de baixo, onde ficava a hidrelétrica. Na parte alta tinha as vilas, né, umas 7. Tinha também a escola, o postinho de saúde, o mercadinho, um cassino e as guaritas. Digo ficava porque hoje as vilas estão todas abandonadas e em ruínas, menos a represa hidrelétrica, né, a hidrelétrica. Na parte de baixo, onde eu morava, ficavam as usinas e muita área verde. A comunicação e transporte com a vila de baixo era através de troles, pequenos bondinhos térreos, tipo de Santa Teresa, no Rio de Janeiro, e um aéreo com cabos teleféricos, como o do Pão de Açúcar, também no Rio. E tinham trilhas muito longas descendo esses morros. Porém, deixemos de explicação para vir ao relato. Eu, como já disse, tinha 16 anos e cursava o 2º ano do ensino médio. E gostava muito de ir na parte alta do... Não, ela tá falando... é um cassiano. O que é um cassiano? Eu achei que era um cassino, mas é um cassiano? Eu gostava muito de ir na parte alta do cassiano. Tá certo isso? Não sei se tem alguma outra coisa, só conheço o nome de gente. Enfim, porém, voltava sempre muito tarde na madrugada. E nessas horas, os bondinhos ou troles já haviam parado de circular. Então eu e meu melhor amigo descíamos pelas trilhas, mas levávamos ali quase 2 horas andando no meio do mato e descendo o morro. Na metade do caminho dessa nossa descida, havia uma pequena mina, onde ficavam alguns dos locais de manutenção dos canos enormes que desciam água para a usina. E lá mesmo, e acho que lá mesmo no tempo da escravidão, ficavam alguns escravos aprisionados por correntes. Já entramos lá e vimos essas correntes. Sempre que descíamos, o meu amigo fazia piadas. Debochava, falava que não existia fantasma, essas coisas. E um dia, descendo, era quase 3 horas da manhã, ele nesse deboche todo, e nós começamos a ouvir gemidos altos e um farfalhar ou um barulho de correntes. E no minuto seguinte, o meu amigo levou um empurrão, que ele caiu no barranco, descendo vários metros. Na mesma hora eu comecei a gritar por ele e ele não me respondia. Pensa, isso às 3 da manhã, no escuro, né? E ele não respondia. Então começou um nevoeiro e do meu lado surgiu um senhor. Um senhor surgiu do nada, do lado, depois do nevoeiro, ou no meio do nevoeiro. Um senhor negro com roupas de tecido cru, sabe? Ele olhou pra mim e balançou a cabeça. Balançou como? Tipo, assim ou assim? Balançou a cabeça e eu tremi de medo. Ele começou a descer o barranco e subiu com meu amigo nos braços. Deixou ele do meu lado e desapareceu na mina.
Eu não sei se era fantasma ou se era uma pessoa real, mas sei que quando meu amigo acordou, ele não sabia como voltou para o meu lado. E ao contar isso para ele, ele me disse que pensou estar sonhando que estava sendo carregado. Não pense que paramos de descer a pé de madrugada, não, mas quando descíamos, meu amigo, ao passar pela mina, ele gritava: "Obrigado!" E esse foi meu relato, com muitíssimos detalhes e cheio de saudades, pois a reserva não existe mais desde os meus 20 anos. Tive muitas experiências sobrenaturais lá. Beijo, Ana, e um abraço. Não sei. E um abraço nos seus. Um beijo pra você, muito obrigada. Nossa, que interessante. Ai, provavelmente não era. Não sei se era gente viva, não. Ou alguém no mundo físico, não. Estranho, né? As roupas e tudo mais, e ainda mais pelo histórico do local. Ele ajudou, né? E agora sim, vamos pro próximo e último relato de hoje, curtinho, que é este. Exu se apresentou ou foi só sonho? Olá, Ana, me chamo Fulana, moro no Uruguai e hoje trago para você esse relato e peço a opinião de vocês. Anteontem eu estava dormindo e tive vários sonhos. Eu sonho muito durante a noite. Até que em um desses sonhos eu apareci numa rua. Eu ia bem no cantinho da rua, do lado do fio do meio fio, assim, né, da calçada. Eu não podia ver muito, mas lembro de ver um poste com uma aparência antiga. Não tinha ninguém perto, até que senti alguém atrás de mim. Virei depressa e era um homem, um pouco mais alto que eu, 1,70 m mais ou menos. Ou 1,70 m e pouco, na verdade. 1,70 m e pouco, parecia ter o quê? Uns 30 anos, 30 e pouquinho. Ele era magro, moreno, usava um chapéu desses antigos, mas não alto como uma cartola. Era um chapéu preto e vermelho. Uma capa longa e preta, uma capa longa, preta por fora e vermelha por dentro. Também usava um colete, parecia de manga curta, vermelho, e uma camisa branca. Ele tinha um bastão, mas não vi detalhadamente porque a iluminação era precária ali. Eu olhei para ele assustada, afinal estava numa rua deserta e do nada aparece um cara atrás de mim, com essas roupas ainda assim, né, peculiar. Ele sorriu e disse: "Não tenha medo de mim não, moça. Quero me apresentar. Eu sou o seu Exu." Em seguida eu acordei e fui lembrar disso na metade do dia. Sonhei outras coisas também e sempre lembro dos meus sonhos, mas nesse caso lembrei só desse. Então, o que acham? Pode ter sido só um sonho ou pode significar outra coisa? Obrigada, Ana. Um abraço para todos os assombrados. Um beijo para você, muito obrigada. Eu acho que isso não é só um sonho. Né? Ele vir assim e falar tudo isso, eu acho muito coerente. Entendeu? Eu acho que sonho ia ser muito mais doido, sei lá, a gente não lembra, os negócios assim. Mas quando você guarda né, tem essa lembrança do sonho e foi dado um recado, e as características dele bate tudo, então eu acho que você deveria pensar nisso como talvez realmente uma apresentação. Vai procurar ler mais a respeito, procurar, né? Saber um pouco mais, de repente confirmar isso em algum lugar, sem contar nada, sem falar nada, só para ver se vem a confirmação, entendeu? Mas eu acho que realmente ele pode ter se apresentado sim, e isso não foi só um sonho aleatório, não. E vocês, o que acham? Deixem nos comentários, sempre com respeito, por favor. Alguém já passou por uma situação parecida? Conta pra gente. Pessoal, esses foram os relatos de hoje. Espero que tenham gostado. Um grande beijo pra vocês e a gente se vê no próximo relato. Beijos e fui. Tchau, tchau.